Questão da doutora Fernanda Palermo, da mestre em Direito Administrativo da Unesp. Qual será o nível de comprometimento fiscal a partir da implementação sistemática dos contratos de parceria público-privada? Será que eu entendi? Qual será o nível de comprometimento fiscal a partir da implementação sistemática dos contratos de parceria público-privada? Não, aí no esquema de parceria público-privada, o governo entraria com algumas garantias, né? Quer dizer, comprometeria uma parte do recurso fiscal, né? E aí eu acho que está sob o controle do governo, né? Depende do tamanho do programa. Tendo em vista a necessidade de desenvolvimento e crescimento do país, qual deveria ser a taxa do dólar hoje e qual deveria ser o valor do mínimo, salário mínimo? Bom, em relação à taxa de câmbio, isso eu aprendi com os asiáticos. Você vai do Japão, conversa com os economistas chineses, coreanos, etc. Aí a gente pergunta, como é que você chega, qual a taxa de câmbio que é adequada? Ele diz uma coisa muito simples, a taxa de câmbio adequada é aquela que gera emprego no país, gera investimento e o país cresce. E mais do que isso, se você quer crescer muito rapidamente, você tem que desvalorizar mais. Você tem que ver as condições, se é possível crescer a 7%, 8%, 9%, né? Ou mais, ou menos, e aí você dosa a taxa de câmbio. Então, não há uma fórmula dada. O que você tem que fazer é ir, por tentativa e erro, chegar à taxa de câmbio adequada. Essa taxa de câmbio que nós temos hoje permite ainda que setores que têm uma competitividade natural, o setor de agronegócio brasileiro, né, não vai quebrar, não vai ter lucro, mas não quebra. Não vai crescer, evidentemente, a safra vai cair, etc., ano que vem. Eles têm um problema das perdas deste ano, né, que compraram insumos com dólar lá em cima e agora vão vender seus produtos, que estão boa parte atrelada ao dólar, lá embaixo. Tem um imenso problema. Agora, se eu quiser exportar automóvel, e o Brasil poderia ser o maior produtor e exportador mundial de automóveis populares do mundo e entrar para valer em mercados como o da China, né, que em pouco mais de 10 anos vai ser o maior mercado de automóveis do mundo, né, não é essa taxa de câmbio. É algo mais próximo do 3. 2,7 talvez eles continuem exportando, porque senão eles já estão dizendo que vão parar de exportar. Se eu colocar certamente 3, eles vão fazer investimento para valer e transformar o Brasil numa grande plataforma de exportar automóveis populares para esses países, com certeza. Se eu quiser que a indústria têxtil e calçados também comece a exportar, com a competitividade que tem hoje, talvez um câmbio um pouco maior. Então, eu acho que não precisa chegar lá. Então, é uma questão pragmática. Você vê as condições de quanto você pode crescer, qual a velocidade com que você quer acabar o desemprego, né? E aí você dá a taxa de câmbio. Se eu colocar uma taxa de câmbio mais do que 3, você vai ter milhões de pessoas nesse país procurando alternativas de negócio na exportação, né, para ganhar dinheiro. É assim que a sociedade capitalista cresce. Porque quando eu dou uma taxa de câmbio favorável, o que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo o custo em dólar para aquele exportador. O salário em dólar, se eu desvalorizo a moeda, cai. Mas não necessariamente o poder aquisitivo em real. Então, se eu tenho condições de fazer que o salário em dólar aqui seja menor que lá fora, ele tem competitividade e ele pode ter um lucro até extraordinário. E aí preciso fazer uma lei que diz, lucro reinvestido não paga imposto, lucro distribuído como dividendo taca imposto. E aí imediatamente você vai levar a poupança doméstica, que são lucros retidos, e vai aumentar recursos para as empresas financiarem a sua expansão. É assim que os asiáticos chegaram à taxa de poupança de 35%, 40% do PIB, e a China chega a 50% do PIB. A China não recebe nenhum centavo de poupança externa, ao contrário, eles mandam para o exterior.
Como eles são muito espertos, na verdade o que eles fazem, taxa de câmbio desvalorizada, exporta para valer, tem superávit. Aquele superávit que ele tem, ele bota no mercado financeiro americano, financia o déficit americano. O déficit americano permite que ele continue exportando, e mais do que isso, ele usa o mercado financeiro americano, que é extremamente eficiente, para financiar seus projetos de investimento produtivo, porque o sistema deles é subdesenvolvido, ineficaz, em grande parte estatal, e está com problema. Então, acho que essa é a fórmula. Então, você tem que chegar, a infraestrutura está complicada, não dá para crescer 7%, então você tem que ir mais devagar, e aos poucos você vai. Se dá para crescer 7%, você chegar à taxa de câmbio que vai gerar um investimento que vai crescer 7%. Não há nenhum economista do mundo capaz de dizer é isso ou aquilo. Você tem que ir tentando, você tem que chegar àquela taxa de câmbio que o empresário vai investir para exportar. Porque o mercado doméstico está travado, não cresce. Se cresce para fora, para exportação, nós vamos gerar emprego e o mercado interno cresce. E aí você tem um círculo virtuoso.